Olá, muito boa tarde a todos. Dila Araújo, você voltou? Me fez falta? Estou de volta aqui terça-feira com você no Sem Censura. Que beleza. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde também para você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Dia Nacional da Língua Portuguesa, vamos falar de ginástica cerebral, de teatro e vai ter música. Ronda de Capivara é o primeiro álbum solo de Vitor Ribeiro. Integrante do grupo Relógio de Dali, o artista inaugura uma nova fase. Apresenta o trabalho solo amanhã, na Sala Cecília Meirelles. Já em dezembro, o músico segue para São Paulo. Muito bom. Estamos com Gustavo Toni, que é ator, produtor. Ele está reestreando uma temporada da peça O Alienista, que ele já conseguiu fazer 100 apresentações. No Dia Nacional da Língua Portuguesa, nós vamos conversar com a colunista do Correio Brasiliense, Dades Quarizzi. A professora de português vai conversar com a gente sobre a importância do quinto idioma mais falado do mundo. Muito bem, estamos também com o Dr. Rogério Panizuti, que é neurocientista, e ele vai nos falar sobre ginástica cerebral, que é um método para manter o cérebro ativo. E você que está em casa já sabe, está super convidado para participar do programa. É só usar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Pode também mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Então anote o número DDD 21 99903 5329. Maravilha. Vitor Ribeiro, o que nós vamos ouvir, já que estamos com o Pablo Lucas e com o Lucas, Pablo e Lucas, Pablo Arruda e Lucas... Fixel. É muito difícil. O que vai ser? Vamos fazer a Ronda da Capivara. Linda. Vamos lá? Vamos embora. Podem ir para lá. E aí... a gente aqui vai ficar ouvindo. Ô, Gustavo, era só para te avisar o seguinte, esse programa é todo feito para você. Opa, mas que honra. Todo feito, olha só. Tem Que músico, honra. você que gosta de música. Sim. Tem maluco, você que está fazendo a peça do Simão adoro Bacamarte maluco aí. também. É tudo para você hoje. Oh, meu Deus, sou um rei Não é aqui. não? Ih, total. Terceira vez de Sem Censura. Isso mesmo. Vamos lá, Vitor, quando quiser. Oh. Podem voltar para cá. Lucas, esse Pixel é de Pixel, é apelido, né? É Pixel. É Pixel? Ah, tá Pixel aqui. E então é nome mesmo. É nome. Porque eu estava achando que era Pixel, que você gostava muito dos Pixels. As pessoas que não sabem, né? As pessoas que não sabem, né? Megapixel. Megapixel. Megapixel.
Vitor, olha apresentar ele, só, isso aqui é um eu mega estava clipe. vendo a história um pouco do seu sucesso, você ganhou concurso pra caramba, essa ideia de fazer um violão contemporâneo no Brasil, que é um país do violão, do choro, aquelas coisas do samba, é muito ousado e é muito bacana, porque o som que vocês fazem é novo. Mas eu fiquei, na verdade, muito curiosa de saber só que história é essa que você fez um cruzeiro. Uma das músicas que eu mais adorei foram os passeios pelos Jardins do Riga. Eu tenho uma paixão por Riga, porque eu não conheço Riga, é uma cidade que eu gostaria de conhecer. Todo mundo conhece a Madeira, Pinho de Riga, e é uma madeira que não existe mais, porque assim como estão acabando com as nossas, as de lá já acabaram primeiro. Então, as madeiras, os pinhos de Riga já acabaram, não tem mais. Então, a gente só tem aqueles pedacinhos Demolição, né? de demolição de caixote. Então, eu sempre tive loucura para conhecer. Quando eu vi que você tinha ido a Riga, fez uma música para Riga, gosta de Riga, eu digo, não é possível. O que você estava fazendo em cruzeiro para Riga? Exatamente. E, bom, a gente foi... Na verdade, a gente foi junto, Pablo também mas foi. não no mesmo trabalho, né? Ah, A gente estava num momento também querendo conhecer novos ares, né? A gente foi bem no ano da Copa, que estava tendo um cruzeiro lá que fazia a travessia da Escandinávia para os países bálticos. vocês foram trabalhar ou vocês foram passear? Vamos trabalhar. Pois é, isso aqui é bacana. Exatamente, vamos trabalhar. E a gente passou 6 meses trabalhando entre os países bálticos e a Escandinávia. Então, ficava lá de um lado para o outro. Então, a gente passou muito tempo em Riga. E né? vocês ficavam os dois se apresentando ou vocês estavam no meio de uma orquestra? Como é que era? Não juntos, né? Eu fui com um projeto de instrumental e bossa nova, Tá. música brasileira, muita coisa. E o Pablo também, né? No Eu mesmo... também. A gente tinha a alegria de se ver lá de longe. A gente fazia o navio oposto. Daí a gente via um navio do outro, mandava um WhatsApp. Ei, cara, é você ali? É, sou eu. E aí? E se apresentando, tocando música brasileira, porque... Só música brasileira, o que a gente queria, assim, também. E as pessoas isso... gostam, né? Sim, sim. Nossa, foi muito Muito- sucesso. A música brasileira é riquíssima. Isso foi Muito o quê? apreciada. 2016? Isso foi Capa. 2014. 2014. Tá. 2014. E aí? Aí vocês conheceram Riga e Riga é linda. Nossa, aí a gente teve essa oportunidade, né, de estar sempre indo a Riga, né? E ali, logo perto do porto, tinha uns jardins maravilhosos, que é a cidade antiga, né? E eu fiquei completamente apaixonado. Passava um rio por dentro desses jardins, então você tinha cafés maravilhosos, aquelas cenas lindas, né? E, inclusive, Riga é considerada a Paris do Norte, né, da Europa, porque é uma cidade extremamente romântica. Então, vivendo lá esse tempo, eu tive essa relação ali que foi um pouco diferente com Tallinn, né, que é na Estônia, que a gente ficava indo Tá. para os países bálticos também. E eu comecei a perceber que existia naquela região um pesar muito grande, né, por conta das guerras que tiveram até muito recente. É uma região ocupada sem parar, né? Sem parar. Sem parar, né? Sem parar. Riga parece que até 1990 estava ainda sobre o domínio de algum país, não lembro se era da própria Suécia, mas eles foram... A última independência deles foi em 1990, então é muito Caramba, recente. caramba. E, ao mesmo tempo que a cidade tem uma influência russa É o muito grande... fim é a queda do muro, porque o muro cai em 1989, 1990 é a queda do exatamente, muro, exatamente. né? Incrível. E com essa... Então, ao mesmo tempo que era uma cidade muito linda, né, e as pessoas têm uma energia diferente das outras dos outros países ali dessa região do Báltico, parece que muito por conta de ter muitos russos lá, né, que é Tá. um país mais rico, então tem essa facilidade na vida, né? Mas você percebe ainda, mesmo assim, um pesar muito grande nas pessoas. Então, foi um pouco inspirado nessa dicotomia. Nessa vibe, né? Exatamente. Muito bom. É muito linda a música, inclusive. Ah, é muito obrigado. bonito. Vamos lá, Dylan.
Vitor, você destacou as apresentações, vocês falaram também do consumo, da aceitação da música brasileira pelo mundo e agora você lança um trabalho aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem o violão como instrumento muito popular, mas não necessariamente violão para concerto ou música instrumental. Como é que você vê a relação desse consumo na atualidade aqui no Brasil, da música brasileira e da música instrumental? Sim, isso é uma missão assim que a gente enfrenta, né, diariamente. Se tratando de música instrumental, principalmente nesse momento cultural que a gente está vivendo, que está super difícil, mas existe um mercado que está crescendo, eu acho que de forma no underground, né? Então as pessoas estão cada vez se mobilizando mais, porque é isso, na crise, as pessoas têm que continuar movimentando a cultura, né? Então os artistas, os produtores, está todo mundo ainda na dificuldade, mas criando formas. Mas vocês conseguiram com crowdfunding bom, né? Vocês conseguiram fazer que é maravilhoso. o disco com crowdfunding, não foi? Exatamente. E isso é muito legal. E a formação de vocês, ele é muito jazzística, não, Pablo? Isso é jazz puro. Vocês querem mesmo... O que vocês querem fazer, né? Na verdade, a nossa formação é muito ampla e a gente ama música, né? Em geral, assim, música Topa tudo. que toca o coração. Então, eu Todas acho as músicas do disco são do Vitor? são, né? Exceto duas que a gente fez em estúdio, assim, de improviso, baseado nos temas, né? Eu queria fazer uma ligação com algumas músicas, então a gente foi criando os improvisos dentro, que foi o começo de tudo, que é a música que abre o disco, que ela é um pedacinho, é um motivo de... a gente improvisou sobre motivos fortes de cada música. E aí o Gui Marques, que é o produtor do disco, que é um grande amigo nosso, ele colocou tudo em reverse. Então o disco começa, na verdade, com esse movimento de retorno, mas passando pelo disco inteiro, né? É bom trabalhar com eles, Lucas? O Pablo, quando eu cheguei no Rio, foi um irmão, assim, né? Conheci ele na faculdade e tal. Você é da onde? Sou de Friburgo, mas morei muito tempo fora e rodando, né? Acho que como todo mundo, sempre rodando. E através do Paulo eu conheci o Vitor e foi uma parceria muito gostosa, né? A gente é amigo muito íntimo, próximo, assim, sabe? Parceiro mesmo que precisa de uma mão para uma mudança. Para ele que eu vou ligar, né? O Vitor, pô, dá uma mão aqui e tal. Então é muito bom poder trabalhar com amigos, né? Vai ter show desse... Pois é, como é que vai ser? Exatamente. Amanhã o show que eu vou fazer é com um duo que eu tenho, né, com o Yuval. Você tem várias formações, né, que a gente não estava sabendo o que era. Exatamente. Tirando aqui as dúvidas, você está com esse trabalho, tô. Você está com aquele, ainda tô. Exatamente. Está no solo, tô também. Porque a gente fica curioso para trabalhar com várias vertentes, né? Enfim, mas amanhã você tem um duo. Amanhã na Cecília Meirelles, que é com esse duo Sete para Cigano, que é com um guitarrista israelense incrível também, o Yuval Ben-Lior. E a gente tem um show do Relógio Dali na sexta-feira, né, dia 9 agora, lá na Áudio Rebel. E o show de lançamento do Ronda da Capivara vai ser dia 29 de novembro, no Rampa Espaço de Criação. A gente tem algumas datas também em São Paulo, 12, 13 e 14. Tá indo bem. Tá bom para o final do ano. Maravilha. Maravilha. No final a gente vai ouvir o quê? Reticente. 10. Intervalo, gente. Rapidinho a gente volta. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura e agora nós vamos conversar com a Haddad Squarize, que é colunista do Correio Brasiliense, que está conosco lá em Brasília. A Haddad é uma senhora professora de português. Eu adoro essa história de pessoas que gostam da língua brasileira. Conta para mim, Haddad, por que você, nascida no Líbano, gosta da língua... Isso nos enobrece, o fato de você gostar da língua portuguesa. Bem, eu gosto de línguas. Eu sou imigrante e saí do Líbano. Quando eu saí do Líbano, eu falava francês e falava o árabe. Aí morei na França, aprofundei um pouco o francês. Morei na Espanha, aprofundei o espanhol. Morei na Argentina,
também melhorei o espanhol. Quando eu vim para o Brasil, aprendi o português com muita facilidade. Eu gostava muito de português. E quando eu cheguei aqui, eu já era alfabetizada, fui alfabetizada em francês. E frequentei a escola, entrei na escola mais tarde que meus coleguinhas. E eles eram analfabetos, eu era alfabetizada, embora em francês, mas é mais ou menos a mesma coisa de juntar letras. Aí eu era candidatíssima a bullying, porque eu era grandona, cabelo deste tamanho, pé grande, 38, mas como eu tinha essa habilidade de ensinar os meninos, a ajudá-los a se alfabetizar, eu não me lembro de ter sofrido bullying. E já ensinava os meninos a língua portuguesa. E fui me aperfeiçoando, gostando, me inteirando da língua portuguesa. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pelas palavras, mais eu me apaixono pela história das palavras. E tenho me enveredado muito pela etimologia das palavras. Porque as palavras são mágicas, como elas nascem, crescem e chegam aonde chegam. Então, é um gosto muito grande pelas línguas e, em especial, pela língua portuguesa. Não, é um prazer tê-la aqui e ver que realmente você pode ter chegado aqui depois, você não fala, você fala como uma brasileira fala, você foi alfabetizado depois aqui em português e realmente seu cabelo está muito menor, hein? Vou te dizer, você cortou esse cabelo, porque eu conheço você na televisão, era muito maior. Você não me faça isso, porque você tem duas características como de dicas, das suas dicas, que é o seu bom humor, além de todo o conhecimento que você tem, do prazer que você tem de explicar e da coisa simples que você faz, você tem esse cabelo enorme. Você, por favor, me volte com esse cabelo semana que vem, entendeu? Por favor. E eu queria saber uma coisa, porque eu sempre ouvi dizer que o português era a 8ª língua mais falada. E hoje, né, Dylan, a gente disse que o português é a 5ª língua, quer dizer, tem mais gente falando português no mundo, é isso? Entrou Timor-Leste, né, nesta contagem. Existem, assim, cerca de 250 milhões a 280 milhões de falantes de língua portuguesa. A gente não tem um número certo, mas uma senhora língua, de uma senhora importância. Imagina um escritor tendo 250 milhões de pessoas para ler os livros. Ou o seu programa, por exemplo, ser visto por 250 milhões de pessoas. Então, é um potencial enorme que a língua portuguesa tem. Você é professora dos 3 níveis, você deu aula para primário, você deu aula para secundário, você ainda dá aula para faculdade, se não me engano, e você, inclusive, dá aula no Instituto Rio Branco, que é para diplomata, quer dizer, que é aquele top da língua portuguesa. Você tem alguma preferência? Nós somos poliglotas na nossa língua. Nós falamos várias línguas. E nesta minha experiência de 33 anos de magistério, eu vi muito concretamente que nós falamos várias línguas. E nós somos sábios, nós sabemos que falamos várias línguas. Eu, quando falo com uma criança de 2 anos, não uso a mesma língua que eu estou usando com você. Legal. Quando eu dou uma aula para diplomatas, eu não uso a mesma língua que eu uso quando eu dou minha aula para jornalistas. Então, eu tive a sorte, o privilégio de exercer várias funções. Então, além de professora, eu fui consultora do Senado e hoje eu sou jornalista. E fui descobrindo que as profissões têm o seu jargão, têm o seu jeitão de se expressar. E eu me aperfeiçoei na redação profissional. Então, eu gosto muito de trabalhar redação com qualquer
pessoa, qualquer profissão, torná-la melhor na habilidade de se comunicar. Como nós estamos na semana do Enem, eu trabalhei muito este mês passado, com os estudantes do Enem. Então, é uma redação profissional que eles têm que escrever. É uma dissertação, nada difícil, nada complicado, mas eles têm que se convencer que é um texto, que eles têm que escrever um texto fácil e eles têm condições de escrever. Eles têm uma bagagem enorme, porque já estudaram 12 anos, pelo menos, né? Fizeram ensino fundamental e ensino médio. Então, eles leram muito, eles estudaram muito, eles escreveram muito, fizeram muitas provas, viram muitos filmes, viram muitas séries, viajaram, conversaram muito. Então, eles têm uma bagagem enorme. E o desafio é organizar esta bagagem para a dissertação. Então, o primeiro desafio é acreditar que sabe. Então, se convencer que nenhum tema os pegará de surpresa. E segundo, é organizar esse conhecimento com começo, meio e fim. Então, eu trabalhei, gosto muito de trabalhar com adolescentes, com essa turminha de Enem, e a minha experiência como especialista em redação profissional, seja para diplomata, seja para político, seja para jornalista, me ajuda também a trabalhar com a garotada. Maravilha, Dade. Eu queria te perguntar uma coisa, já que você tem tanto prazer no magistério, que se fala muito de que o jovem não escreve mais, que o jovem não lê mais, que o jovem é isso, que o jovem é aquilo. O jovem é sempre culpado de todos os defeitos que a sociedade tem. Você que convive com o jovem, você acha realmente que a internet foi ruim para eles, que eles desaprenderam a escrever? O que você acha do jovem com a língua e a internet? Então, a UNB fez um teste com os alunos da Faculdade de Comunicação. São alunos muito conectados, que participam muito de sala de bate-papo, leem muito, tem WhatsApp, tem Twitter, tem blog. Então, eles usam muito a internet, se informam muito pela internet. Então, a UNB fez o teste para ver se a língua da internet, que é uma língua diferente da língua que eles têm que que eles têm que escrever na prova, influenciou os estudantes. Não influenciou nada. Eles são sábios, as pessoas são sábias, elas sabem que a língua que elas usam na internet não é uma língua que elas vão usar no concurso, não é uma língua que eles vão usar na prova. Assim como a língua que eles usam na prova não vão usar numa sala de bate-papo. Seria meio ridículo chegar numa sala de bate-papo e dizer: é com imenso prazer que me apresento a Vossa Senhoria. Esta frase é muito bem-vinda na redação oficial, mas na sala de bate-papo não tem vez. Quem não tiver a habilidade de participar de uma sala de bate-papo é excluído. E os jovens são muito sábios nisso. Eles sabem que usam uma língua na sala de bate-papo, uma língua no WhatsApp, uma língua nos blogs e outra língua na universidade. Eles se saem muito bem. Porque desde pequenininho a gente descobre que a nossa habilidade de falar várias línguas é o que Saramago dizia: nós não falamos português, nós falamos línguas em português. Muito lindo isso, gostei muito. Você já está me fazendo me lembrar até do Ferreira Goulart, pelo esse teu lado positivo de dar força para o jovem. O Ferreira Goulart, quando ele dizia: a crase não está aí para humilhar ninguém, os professores de português estão aí justamente para fazer o que você faz. Quer dizer, vai, jovem, você tem um nível de conhecimento muito maior do que você sabe. O negócio é, como você diz, organizar, pensar que você chega lá, que você tem muito mais informação. Muito bom ter uma pessoa como você dando aula de português. E você tem vários livros. Tem 5 livros já. Eu tenho 25 livros. Deus me livre. Livros de língua portuguesa. Isso que você falou, que essa língua assim, simples, bem-humorada, divertida, que as pessoas se divertem e aprendem. Porque eu acho que o humor é muito importante para a aprendizagem. Aquela língua carrancuda, ninguém quer, assusta.
Então, eu me lembro que quando antes eu me apresentava como professora de português, muitos diziam, desculpe, eu não sei falar português. Já ficavam todos intimidados. E, na verdade, claro que fala português. Tanto fala que diz que não sabe falar português. Então, a língua bem-humorada conquista leitores, facilita o trânsito, e mesmo um assunto difícil, se você souber dizê-lo com humor, se torna fácil. E melhor ainda, desperta o gosto pela língua, desperta o gosto pela leitura, que eu acho assim o nosso desafio. E é muito bom saber que um aluno diz assim, eu gosto de português, eu aprendi português e eu redijo bem, porque a maioria da moçada redige bem, mas na hora do exame tem medo, porque assim, é tanto pânico que se cria em torno da prova do Enem, que eles acabam convencidos de que não sabem nada e de que precisam de sorte para fazer uma boa prova, quando não é verdade. A sorte sempre ajuda, claro, mas independentemente da sorte, a maioria deles está preparada para fazer prova. Grande beijo, Dade. Foi um prazer enorme conhecê-la. Obrigada. Beijo. Maravilha. Tem tudo a ver com o nosso outro convidado, que é com o Rogério, que é médico, que é neurocientista, e ele vem nos falar sobre ginástica cerebral. E esse programa está todo de ginástica cerebral, não está não, Rogério? Panizucci é um nome italiano. Você é italiano ou você é filho de italianos? Eu sou bisneto de italianos. Ah, meus pais vieram tá. do sul para o Rio de Janeiro, mas eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Tá bom. O Fixel é o quê de origem? Sou brasileiro, meu bisavô era francês, da Alsácia-Lorraine. Ah, interessante. E o Ottoni? Italiano, Benedicto Ottoni. Né? Arruda vai para Portugal mesmo. Também, Portugal, brasileiro indígena. Dylan, Portugal também. Araújo. Barroso, Portugal Araújo também. dá para passar de espanhol, né, Vera? Tá tudo, tá indo bem. Vamos Mas lá. tem um Pereira para ficar bem português. Isso. Vamos lá fazer essa... Eu sou muito velha, Rogério. Você acha que eu ainda tenho algumas sinapses sobrando, alguns neurônios que eu posso recuperar, ou tem que começar com 20 anos essa ginástica aí? Não, definitivamente você tem muitos neurônios funcionando muito bem e certamente muito melhor do que muitas pessoas mais jovens do que você. Não tenho dúvida a respeito disso. Bom, enfim, só ver você conversando, ver suas referências, etc., a gente já vê essa atividade cerebral funcionando como você está super bem, tem o termo em inglês sharp, né? Seu cérebro está funcionando bem ativo e conectado, etc. Mas é real? Existe uma ginástica cerebral mesmo? Você pode... O que a gente tem que pensar é que assim, o cérebro ele é algo que precisa ser exercitado. Né? Nós exercitamos o cérebro das mais diversas formas. A música é uma forma de exercitar o cérebro, a leitura é uma forma incrível de exercitar o cérebro. A gente sabe que quem lê mais atinge melhores capacidades, mantém e preserva mais as suas capacidades durante a vida, por isso a importância da leitura, como você destacou. E é importante a gente entender que o cérebro não perde as capacidades com o passar do tempo. Na verdade, o que acontece é que a gente deixa, às vezes, de treinar o nosso cérebro, a gente deixa de exercitar o nosso cérebro. É verdade que a gente, então, não usa o que se dizia antigamente, não se usa a capacidade do cérebro em sua plenitude? Usamos. Tá. Muitas vezes estamos usando tudo que a gente consegue, tudo que nós temos, porque sabemos que às vezes você consegue colocar tarefas muito difíceis, chega uma hora que a gente já não consegue fazer. Isso mostra que a gente está no limite. Mas o que é importante entender é que o cérebro ele mantém sempre a capacidade de aprender e de se aperfeiçoar, o que a gente chama de plasticidade cerebral, que é incrível, né? Que na verdade é o que deixa a gente sempre animado de que não há nada perdido. O que há muitas vezes a falta de um bom estímulo. Você tem mais essa coisa que tem pessoas que têm talento para a música, tem pessoas que têm talento para a matemática, outras gostam mais das línguas. Isso é real também? E isso a gente deve descansar nesses confortos, em vez de procurar, por exemplo, eu que não tenho jeito para matemática, devo trabalhar matemática? Entendeu o que eu estou falando? O aprendizado é importante que ele seja divertido, como a professora colocou. Isso é fundamental. Então, é óbvio que eu ficar me torturando com uma coisa que eu tenho dificuldade, que não vai me trazer nenhum benefício, não faz sentido.
Então, às vezes, é importante você trabalhar no que você gosta, obviamente, se expor aos desafios. A sociedade, infelizmente, com o passar dos anos, ela vai deixando as pessoas com cada vez com menos desafios. Então, isso faz com que o cérebro vá um pouco atrofiando, entre Eu aspas. entendi. Assim, O desafios porque, por exemplo, se eu estou trabalhando, né, eu sou desafiado todo dia com o meu trabalho, etc. Nós temos uma coisa chamada aposentadoria, que, em alguns casos, ela vem muito precocemente. E vem precoce e faz com que as pessoas percam aquele espaço de desafios intelectuais e, muitas vezes, se coloquem numa posição de pouca estimulação, de Mas pouco você, por desafio. exemplo, você diz para todos os seus pacientes, não se aposentem nunca, não é verdade? O desafio Não, é, não é? depois de aposentados, continuarmos estando ativos. Mas, Rogério, Esse é o grande é desafio. diferente o desafio e o esforço? Porque quando você fala de ginástica, a gente lembra logo de atividade física, né? E nem todo tipo de esforço físico é atividade física. E quando a gente fala da ginástica do cérebro é assim também? Quer dizer, eu posso estar me sobrecarregando e não estou fazendo uma ginástica adequada, não estou me desafiando da maneira correta. Estou só sofrendo. Tô só sofrendo mesmo. Esse é o risco, né? Não, perfeito. Eu sempre faço analogia com exercício físico, eu acho que você trouxe isso. Na verdade, a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça que nos estimule, que nos desafie, ele está estimulando o nosso cérebro. Mas chegam alguns momentos que a gente precisa fazer exercícios específicos para mantermos essa função do cérebro ativo e funcionando no seu melhor. O que nós utilizamos é a tecnologia. Então, os exercícios no computador, no tablet, os exercícios digitais, eles permitem com que a gente desafie o cérebro sempre no seu extremo. Então, o exercício vai ficando cada vez mais difícil quanto mais a pessoa acerta. E se a pessoa não estiver indo bem, ele vai ficando mais fácil. Eu quero fazer esse negócio. Onde é que a gente faz? Porque deve ser tipo jogo. Isso é sempre tipo jogo. Que você tem que acertar e depois ir para frente. Exatamente. É Onde tipo é que jogo. tem isso? É o que a gente tem, é tipo um jogo. Nós tem algumas ferramentas já na internet disponíveis para esse exercício. Eu trouxe para o Brasil uma ferramenta que vem da Califórnia, que foi um dos pioneiros nesse tipo de usar Você se formou games aqui, foi para pra lá, melhorar. né? Sim, eu me formei aqui no Rio de Janeiro, pela UFRJ, virei professor da UFRJ e fui passar um período, uma missão científica na Califórnia durante 3 anos, financiado por um organismo internacional. Legal. E lá eu entrei em contato, lá em São Francisco, né, aquela coisa perto do Vale do Silício, tecnologias, e eu tive a felicidade de conhecer um neurocientista, vim trabalhar com um neurocientista, que foi a primeira pessoa que teve essa ideia. Vamos usar o game para melhorar o funcionamento do cérebro. E os resultados são incríveis, porque com o game eu consigo desafiar o cérebro de todas as pessoas. Desde uma pessoa jovem que funciona muito bem, o exercício vai ficar muito difícil para ela, até uma senhora ou um senhor que já esteja com muitas dificuldades, e o exercício vai ficar fácil para ela e vai sempre tentando melhorar, né? Eu quero E o muito isso. game, Como é que a ele tem gente isso. faz? Só indo no seu consultório, tendo consulta, não sei o quê? Não tem na internet? Porque a internet é o máximo. Não, esses games estão disponíveis na internet. Existe uma página que chama Neuroforma, neuroforma.com.br, Tá. onde lá você tem acesso aos exercícios e você pode praticar eles por si só. Algumas pessoas preferem fazer isso com a ajuda de algum profissional. Então, no meu grupo de pesquisa na UFRJ, nós temos diversas pessoas que trabalham comigo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, que a gente realiza alguns projetos de pesquisa, projetos de extensão, para oferecer isso também para a comunidade. Então, a gente tem o que a gente chama de Academia do Cérebro, que funciona na PUC do Rio, aqui na Gávea, e também no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, na Praia Vermelha. Quer dizer, você é psiquiatra também. E aí, aquele setor do Simão Bacamarte, dos doentes mentais, você abandonou um pouco ou tem a ver? Tem a ver. Na verdade, o que me levou a isso foram as pessoas com dificuldades, com transtornos mentais. Porque a gente sabe que pessoas com esquizofrenia, com depressão, com transtorno bipolar do humor, têm dificuldades cognitivas. Umas mais, outras menos, né? A gente fala em esquizofrenia, a gente lembra do matemático famoso, Nash, teve até um filme que fala sobre ele, e ele era uma pessoa fora da curva. Claro. Mas a gente sabe que toda pessoa com depressão, por exemplo, se queixa da memória. Toda pessoa que está com depressão percebe que não está com a memória funcionando, por exemplo. E não é devido aos medicamentos que ela toma para depressão, não? Não, na verdade, o tratamento da depressão tem que tratar a memória. A pessoa não pode falar, não está bem tratada da depressão enquanto a memória dela não voltar ao que era antes. Tá. E os exercícios, eles têm sido utilizados nas mais diversas condições como forma de melhorar esse funcionamento cerebral, como forma de acelerar
que a gente chama de velocidade de processamento do cérebro, porque o cérebro é como um computador, ele tem a sua velocidade. Se a gente acelerar mais essa velocidade, a gente consegue ter respostas mais rápidas, ficar mais atentos. E, há 2 anos atrás, saíram os primeiros resultados de um acompanhamento de 10 anos das pessoas que realizaram esses treinos no computador, mostrando que as pessoas tiveram uma proteção relativa em relação à demência, em relação à doença de Alzheimer, o que nos deixa muito animado de que a gente possa ter tendo um impacto além do impacto naquele momento na pessoa. E eram pessoas elas... com transtorno ou Não, pessoas eram sem pessoas. transtorno? Esse foi um estudo feito com quase 3.000 pessoas acima de 60 anos, saudáveis, nos Estados Sem Unidos. transtornos. E fizeram o treinamento e foram ver 10 anos depois, eles tinham tido uma redução importante, quase 40%, no risco de desenvolverem uma demência, uma doença de Alzheimer. Eu suponho que você, como médico, se sentiu interessado em aplicar em você mesmo esse tipo de exercício. Eu pratico no máximo E possível. você sente diferença real? Sim, o que eu percebo, e que também muito dos relatos das pessoas que praticam, é que você se torna mais preciso na identificação do que está acontecendo, na identificação dos sons, no entendimento das palavras, do que está sendo falado. Porque é importante a gente entender que, por mais que meu ouvido esteja funcionando bem, meus olhos estejam funcionando bem, o meu cérebro ele tem que processar essas informações. E, muitas vezes, com o passar da idade, a nossa capacidade de processar, isso eu até brinco com meus estudantes lá na UFRJ, que passou dos 27, 28 anos, pode esperar descer, que a ladeira vai descer. Todo mundo fala, né, que vai até 25, depois... Mas o consolo é que a gente pode reverter isso exercitando de forma adequada o nosso cérebro. Eu fiquei com uma preocupação, porque o exercício auxilia a agilizar o processamento ativo de informações e talvez eu tenha dificuldade para dormir porque tem excesso desse processamento ativo. A ginástica também ajuda, no contrário, desacelerar quando é preciso desacelerar? Não, desacelerar, assim, o exercício não é feito para desacelerar o cérebro, mas o que a gente imagina, eu não tenho dados precisos para te responder essa pergunta, mas que se você está usando menos recursos para fazer as suas coisas do dia a dia, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar menos ansioso, menos... Deixa eu só entender. Você está falando de duas coisas diferentes aí. Eu não estava mexendo com ansiedade, porque cérebro funcionando depressa não necessariamente é sinônimo de ansiedade, porque aí eu não me interesso por nada disso. Definitivamente. Não é? Porque a ansiedade ela é nociva. Ela não é um sentimento... Para alguns é excesso de presente ou até de futuro, né? Isso é interessante. A ansiedade, ela que a gente chama de curva em U. Um pouquinho de ansiedade, eu estou com um pouco de adrenalina, isso faz bem para a minha cognição, para a minha memória, para a minha atenção. Pois é, a minha preocupação ficou aí. Mas se auxiliar no controle, pode auxiliar... Diminuir isso. Porque, como eu falei da curva em U, no começo faz bem, eu fico mais ativo, mais com uma melhor memória, mais atento, mas se passar do determinado limiar, destrói a minha capacidade. Então, a gente sabe que a ansiedade, ficar muito preocupada, aquela pessoa super ansiosa, ela vai ter dificuldade de prestar atenção nas coisas, vai ter dificuldade de memória, de memorizar as coisas, de resolver problemas. Né? Isso é muito frequente, pessoas com depressão falarem, eu não consigo tomar uma decisão, porque ela está tendo essas dificuldades. Então, a ideia é que, se você tiver com o seu cérebro funcionando melhor, quando chegar de noite para dormir, você vai estar mais tranquilo, mais pleno naquele dia, e aí você possa dormir melhor. Essa associação, como eu falei, é uma hipótese. A gente tem algumas linhas estudando isso. Nos Estados Unidos, eu tive recentemente numa conferência, conheci um pesquisador que está estudando essa influência sobre o sono, mas ainda não tenho resultados para te apresentar objetivos. Né? Vai voltar no Sem Censura depois. Pois então. O Bruno Gouveia, que é do Biquíni Cavadão, ele esteve aqui e ele disse que uma certa vez, ele estava lá com os problemas e ele fez um tipo de treino que foi muito útil à vida dele, que era cantar todas as músicas de trás para frente com as letras trocadas. Ele diz que ele faz isso até hoje, quando o negócio está meio brabo, entendeu? E que é muito excelentemente ótimo. É um dos exercícios, esse tipo de coisa assim? A gente não tem na nossa plataforma nenhum exercício para você cantar de forma... que isso é muito difícil. Mas a ideia aí é ele está se desafiando. E se esse desafio ele consegue fazer sem ficar frustrado, porque também, se eu pegar uma tarefa para fazer, que eu não consigo fazer nada, eu vou ficar frustrado e vou abandonar aquilo. Então, isso não vai melhorar. Por outro lado, se é uma coisa que desafia o cérebro dele e ele fica animado para continuar fazendo, certamente está fazendo bem para ele. E, como eu falei, o digital ele permite essa regulagem. Né? Porque eu não quero nem que as pessoas sejam desafiadas a ponto de não acertarem nada, que elas vão largar aquilo, nem que elas acertem tudo, porque aquilo não vai estar desafiando o cérebro. Então, aí acerta tudo.
ninguém acerta. Não, o exercício é feito para isso. Às vezes as pessoas até ficam frustradas, né? Mas eu estou errando, Eu falo, gente, o programa é feito para que a pessoa erre umas 10 a 20% das vezes, por mais que ela esteja super rápida, etc. Então, a ideia é essa, que você esteja sempre desafiando o seu cérebro. Maravilha. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já já. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura nesse programa que está muito interessante, porque tem jazz, tem cérebro e tem gente maluca. Muitas. Eu adoro Muitas. essa peça. Eu adoro O Alienista. esse texto. Eu também. Vamos lá, Gustavo. É engraçado, né? Porque parece que foi combinada essa agenda desse muito. programa de hoje, né? Quer dizer, ver essa galera, esses músicos incríveis, né? E a gente começa a trabalhar, a perguntar do instrumento, como é que é feito. Aí vem essa professora maravilhosa que fala uma questão que a gente trabalha muito no Alienista, porque eu faço muito espetáculo para escolas também. Já fiz muito em escolas. E tem sempre aquela discussão, né? O Machado de Assis é viável hoje? É viável hoje com a escola pública, com essa linguagem dele, uma linguagem de 100 anos. Então, a gente tem esse desafio também de... não é facilitar, mas também de chegar, fazer um diálogo entre o Machado de 100 anos e o Machado, o que o Machado está dizendo hoje, né? E é incrível que, por exemplo, no caso do Alienista, eu sempre falo isso, né? Quando, às vezes, Conta a história fala, do Alienista, porque nem todo mundo leu o Alienista. É incrível, cara. O Alienista é o seguinte, o doutor Simão Bacamarte é um grande médico, estudou em Pado e Coimbra, e ele resolve estudar um determinado nicho da medicina, que são as patologias cerebrais, né? Ele estuda na Europa, em Pado e Coimbra, e vem ao Brasil, né? Com 35 anos ele volta ao Brasil, aos 40 anos ele casa com Dona Evarista, que era viúva, 25 anos. Então, e daí ele estabelece na Itaguaí, Rio de Janeiro, e ele começa a estudar, ele começa a buscar incessantemente os limites entre a razão e a loucura. Mas ele é empedernido nessa busca, sabe, feroz nessa busca. E, para isso, ele ele busca um financiamento, né, junto à Câmara dos Vereadores, que não faziam caso dos dementes, e funda a Casa Verde, que é o asilo que ele funda, o nome é Casa Verde, porque era um asilo enorme, com 50 janelas verdes, e ele começa a estudar profundamente. E ele estuda tanto que ele começa a ver traços... Espera aí, Gustavo, só me diz uma coisa. Quando é que você vai apresentar? Vou ter que ir para o intervalo, mas eu quero que você diga onde e quando que você vai fazer essa centésima apresentação. Estamos comemorando 100 apresentações agora. Começamos agora dia 7 agora de novembro, 8 horas da noite, no Teatro Henriqueta Brieba, lá na Tijuca. E vão ficar todas as quintas-feiras no mês de novembro, por enquanto. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, que a gente vai lá para Brasília, mas a gente vai voltar a conversar. Esse negócio está muito bom. Vamos lá. Bom, estamos de volta, mas agora estamos direto só no Facebook, tá? Mas a gente ainda vai passar umas comunicações aí com os nossos telespectadores. Vamos acabar essa entrevista, Gustavo? Vamos embora. Você acabou a história, não? Eu não acabei a história, não, pois então tem que ir lá no teatro para ver como é que essa história acaba. Você não vai contar nem mais um pedacinho? Um pedacinho, então. Então ele começa... Olha que eu conto mesmo, né? Eu fico 3 horas aqui. Ele começa a ver traços de loucura nas pessoas, né? E ele começa a prender as pessoas na Casa Verde. Ele chega a prender... parece que 2/3 da população. Né? Quando ele vê que a Casa Verde está muito cheia, ele fala assim, tem alguma coisa errada aí. Aí ele chega à conclusão, não, é o contrário. Louco é quem é são. Quem é louco, não é louco. Então, ele solta todo mundo na Casa Verde e começa a prender as pessoas de caráter ilibado, as pessoas que não têm desequilíbrio nenhum. Começa a prender... Porque essas é que não são... Essas é que não estão. Mas chega também, não tem alguma coisa errada nisso. Aí ele solta todo mundo. Ele solta todo mundo e ele chega à conclusão de que ele começa a ver em si mesmo os traços de moralidade, de lealdade, de perseverança, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecapto. Caramba! O que ele faz? Como ele é um cara muito honesto, né, honestíssimo, ele chega a devolver o dinheiro que recebeu da Câmara, quando ele reformula a sua teoria, ele é tão honesto que ele se tranca na Casa Verde. Tadinho, É incrível, mas tudo isso com muito humor,
né? Como é que ele fala no Brás Cubas, né? Com a galhofa e a melancolia, né? Com a pena da galhofa e áreas de melancolia. Tudo isso com muito humor, que a professora também falou que o humor é muito importante, né? Então, a gente está levando Machado de Assis, não é aquela coisa, a gente não está fazendo não é arqueologia do Machado de Assis, né? É uma coisa absolutamente, o mais importante é dizer a crítica que ele faz à nossa sociedade, a crítica que ele faz ao nosso comportamento, aos golpes e contragolpes que acontecem dentro da história, as pessoas que se aproveitam politicamente da ação do Simão Bacamarte, não é? E isso é o mais importante dessa obra. E é atual, né? É atualíssima. Tanto que o figurino eu faço com um tênis verde. Pois é, isso que eu estava querendo saber. Você fez um monólogo disso. É um monólogo. Você transformou essa um história. monólogo. Você conta essa história, Conta não? essa história. Ou você é o Simão Bacamarte? Eu fiz 20 adaptações do texto. Essa é a 20ª adaptação. Caramba. Entendeu? São 20 adaptações. Eu comecei a levar a cena à 11ª adaptação. Já estamos na 20ª, caminhando para a 21ª. Porque cada vez que eu faço, é uma outra história. Acabei de fazer em Rondônia, no Festival da Universidade Unir, Arte e Cultura, né? Unir é um nome ótimo para a universidade. A única universidade federal que não tem o F, Unir, Universidade de Rondônia. Um festival incrível lá para 250 pessoas. Isso chega, o alienista na Amazônia, chega. Cara, incrível, cara. Incrível. Ganhei presente de índio. Lindo. É incrível. Foi assim, uma coisa incrível. E eu e a diretora Letícia Guimarães estamos há 11 anos fazendo esse espetáculo, das mais diversas formas. A gente já fez em restaurante, a gente já fez... E é engraçado, né, Gustavo? Você não cansa, né? Não cansa porque a gente se renova. alimenta, né? Exatamente, se renova. É um espetáculo que se renova o tempo inteiro. Por isso que eu estou falando, assim, cada vez que eu faço, cada temporada que eu faço, assim, temos que mudar. A gente discute, né, essa linguagem aqui está um pouquinho, está muito machadiana demais, não tem que chegar, mas que público eu vou fazer? Eu vou fazer em escola, né? Já fiz em muita escola, fiz em Portugal. Você vai se adaptando, inclusive, assim? Assim, mas às vezes a gente vê, olha, essa parte não está funcionando. Algumas palavras, por exemplo, ninguém sabe o que é label, né? Diante desse label, eu vou fazer outra coisa. Label. Marca, eu né? acho bonito, label. Né? A Letícia falou, Gustavo, ninguém sabe o que é label. É marca, não é? É marca, nome. Label. Diante dessa coisa que me xingaram, né? Desse label que me imputaram, né? Diante desse conceito que me deram, aí a gente muda, começa a achar palavras. Né? E a professora, adorei a entrevista da professora. Ela é o máximo, né? essa professora. Ela é o máximo. Né? Todo essa mundo coisa de também. trabalhar com as palavras, de ligar palavras, fazer sinapse com palavras. Quando você une duas palavras, o significado dessas duas palavras vai além. Né? 1 mais 1 é muito mais que 2. Né? Quando a gente une palavras, quando a gente congrega, quando a gente faz... Eu adorei essa coisa, sinapse de palavras, né? Vou até fazer quem sabe. Olha só, e tem mais, porque eu estava brincando com você no começo, que esse programa é feito para você, porque você toca guitarra, você fez música, inclusive. Eu fiz música, estudei música no Vila Lobos, na Escola Estadual Vila Lobos. Eu tenho uma banda com a Letícia, temos uma banda chamada Os Parceiraços da Dercy. É incrível. A gente está com um show temático e esse ano a gente está marcando, fizemos um show temático, estamos fazendo, né? Tem tocado um show temático chamado Faz o que Tu Queres, porque esse ano são 30 anos sem Raul Seixas. Então a gente fez um show só com lados B e C do Raul, que não é cover, são arranjos próprios, né? A gente faz arranjos vocais, canta a 3 vozes e tal, e é muito legal. E assim, é bem... Então, a gente tem que jogar tudo, né? Essa coisa da arte, né? Da aula é uma arte, não é? Apresentar um programa é uma arte. A gente tem que ficar fazendo conjugações o tempo inteiro, né? E o cérebro funcionando. A mil. Quando eu dirijo, né? Quando eu dirijo teatro, eu dirijo com olha, modula aqui, eu preciso mais metal nessa hora. Sincopa essa tua fala, sincopa. Tá muito, sabe? Parece que aí o músico começa a se confundir com o ator, é incrível, né? E teatro é música, né, cara? Teatro Tudo é música, né? A música incrível. tem... Muito bom. Então, repetindo... Olha, estamos no Teatro Henriqueta Brieba, a partir de agora, do dia 7, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Teatro Henriqueta Brieba, lá na Tijuca. Maravilha. Metrô do lado. Vamos lá. Dylan, você não quer ir lá? Você quer ficar daí mesmo? Vou ficar daqui mesmo. Estou à vontade, ótimo, a gente está conversando. Você continua com a gente acompanhando pela internet. Eu vou trazer agora a sua participação. Dorina Barros, o alienista, é maravilhosa. Dorina está aqui amanhã. Amanhã aqui no Sem Censura. Muito bem, Dorina, pode passar. Dorina no Facebook.
A Eliana Costa também. Que professora maravilhosa. A professora ganhou vários fãs aqui, né? A gente no estúdio, quem está acompanhando na internet também. Márcia Alonso, adorei este neurocientista. Já deve estar buscando lá o site para fazer o exercício, né? Maria da Conceição Carlos. Boa tarde, meu programa predileto sem censura. Muito bem, tá aí mais uma participação. Lola Mora. Parabéns, equipe do programa. Como sempre, excelente. Um abraço, Vera. Um abraço também para todos. Obrigado, Lola. Valeu, um abraço Lola. para você também. Pelo WhatsApp, o Josemi participa de Salvador. Boa tarde a todos. O programa hoje, como sempre, está um espetáculo. A gente está gostando muito também, Josemi. Tem mais algum além do Josemi? Tem o Ademir de Souza participando também pelo WhatsApp. Pergunta ao doutor se compor músicas é um exercício cerebral. Uma boa pergunta. Definitivamente. A música estimula o cérebro de uma forma incrível. E compor é um desafio a mais. É um desafio que eu nunca consegui, nem consigo imaginar como é feito. Mas você toca? Certamente está estimulando muito. Você toca música? Não toco mais. Já tentei tocar um violão, mas realmente é uma coisa que falta na minha vida. Mas um dia a gente vai fazer isso. Ter esse vai tempo. toda. Falar em música, o Danilo Fonseca também. Ó. Música boa, de altíssimo nível, Danilo Fonseca de João Pessoa. Está aí a participação pela internet. Maravilhoso, muito bom. Eu acho que a gente devia exigir dos músicos que eles trabalhem o cérebro Eu também acho. deles. Essa última mensagem E o nosso foi uma tocando deixa. alguma coisa, não é? A última Vamos nessa. mensagem foi uma deixa. Eu acho. Olha só, doutor, eu decidi o seguinte, quando eu ficar velha, eu vou aprender a tocar piano. Excelente ideia. E mandarim também, você não acha bom? Os dois, cuidado só para não desafiar Isso, demais. Aquele negócio, não desista nunca, não é isso? Gente, vamos lá? Vamos lá. Maravilha que o reticente, eu quero ouvir muito. Maravilha. Eu disse isso outro dia para minha filha. Quando eu ficar velha, eu vou aprender piano. Ela ria tanto. Eu digo, ó, Cláudia, coisa... Ainda falta muito. Estou entendendo. Maravilha.
Olha, é maravilhoso. Vocês fazem... É uma música, a gente estava comentando aqui, que delícia. Pode vir. Como é bonito. Aliás, eu acho que a gente acabou... Vamos embora para casa, né? Diana, Só o que você pediram acha? para repetir o site da ginástica Eu cerebral. tô aqui guardada aqui, ó. Vamos lá, vai lá, Rogério. Neuroforma? Neuroforma.com.br. .com.br. Tá? Agora tá dito. Maravilha. Vamos lá, a gente volta amanhã? Sim, com certeza. A gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 5 da tarde, aqui na TV Brasil. Então tá. Obrigada, boa noite.